Bom dia a todos. Hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras da 30ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, temos o prazer de receber o geógrafo, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, diretor do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio, o professor Marcelo Mota. Agradeço, professor, a sua presença, a sua disponibilidade aqui, para contribuir com os nossos colaboradores. Lembrando que essa palestra depois vai ser disponibilizada no ECOA, no YouTube, fica disponível para toda a comunidade da PUC-Rio. E hoje ele vai trazer uma temática muito boa, que a gente já havia conversado um pouco com o padre Josafá na terça-feira, quando ele esteve palestrando aqui conosco. E, professora, a palavra é sua. Agradeço também em nome do padre Valdecir, que é o nosso presidente, o presidente da CIPA, mas que não pôde estar presente hoje. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, né? A Fernanda fez esse convite há bastante tempo e a gente tem falado, está chegando, né? E eu fico bastante feliz de poder estar em contato aqui com vocês e para um tema que é tão importante, né? Não só no ponto de vista de uma escala da própria PUC, dos nossos ambientes dentro da PUC, como do ambiente que a gente vive, né? E quando eu falo ambiente, eu estou pensando sempre na totalidade, né? O ambiente não é apenas o verde, apenas a natureza, né? O ambiente é o todo que nos cerca, essa brincadeira do ambiente é tudo, né? Que a gente botou no título da palestra, justamente na intenção de dizer que ambiente é algo que a gente constrói, é algo que a gente faz junto e que a gente cria os ambientes, né? Mesmo para ambientes como a floresta amazônica, que é bastante antiga, mesmo assim já tinham humanos vivendo dentro da Amazônia há mais de 14 mil anos, antes mesmo da Amazônia existir. A mesma coisa na Mata Atlântica. Então, até o que a gente chama de ambientes naturais, eles são repletos da presença humana, e a presença humana ajuda a construir esses ambientes. E, às vezes, a gente cria ambientes ruins, que é justamente o que dá problema, né, na nossa vida, quando a gente vive em enchentes, deslizamentos, é porque a gente está criando condições de risco para a nossa própria população, ou mesmo quando a gente cria situações de exclusão social, criando ambientes de degradação humana, né, onde a gente está criando injustiça ambiental e, com isso, criando condições adversas para a própria sobrevivência humana ou da qualidade de vida. Então, nesse sentido, o meu olhar sobre meio ambiente ele é intimamente humano, intimamente social, né? A palavra ambiente, para mim, ela não me remete à natureza, mas sim à construção social. O ambiente é uma construção social. E aí, novamente, a gente constrói ambientes dentro da PUC, né? Então, tem ambientes agradáveis, ambientes desagradáveis, que está fazendo barulho, que está cheirando, que está com cheiro assim ou cheiro assado. Esses são os ambientes que a gente cria, né? E a gente ter noção da nossa responsabilidade, da nossa ação na produção dos ambientes é um pouco dessa reflexão que eu trouxe aqui hoje. E agora mesmo, um pouquinho antes aqui de entrar, eu tinha preparado uma apresentação falando muito do NIMA, né? Porque eu fui recém-empossado diretor e, com isso, obviamente, esse tema, achei que era para trazer esse tema, mas agora, minutos antes, conversando aqui com a Fernanda, eu já botei um monte de coisa aqui. Então, vou fazer uma palestra mais abrangente e aí vocês também fiquem à vontade de interromper, perguntar. É mais um bate-papo aqui, né? E eu acho que isso é mais importante, a troca, do que qualquer coisa. Eu vou compartilhar uma tela. Deixa eu ver se dá certo aqui. Ver se está chegando para vocês. Tá sim. Tá, mas não chegou como tela, né? Apareceu o PowerPoint. Não, continua. Não, vou voltar aqui. Tem
o Zoom tem isso, né? Ele tem hora que ele vai, tem hora que ele volta. Esse agora foi como apresentação. Sim, agora foi. Sim, né? Legal, pois é, então, bom, as apresentações já foram feitas, né, eu sou Marcelo Mota e muitos aqui me conhecem desde o tempo que eu era aluno, né? Estou vendo alguns velhos amigos aqui. Bom, então, assim, né, eu acho que, em primeiro lugar, uma homenagem ao nosso querido Felipe Guanais, que, né, teve essa missão enorme aí de trazer a discussão ambiental dentro da PUC e todo o trabalho que ele fez ao longo do tempo e que hoje faz parte aí da minha herança como diretor do NIMA, né? Então, um primeiro momento de homenagem a ele, uma gratidão imensa por todo o carinho e por todo o legado que ele nos deixou. E aí um pouco do NIMA, né, dessa estruturação que a gente está fazendo do NIMA, com diversos núcleos. A ideia é a gente ter uma fronteira bastante expandida de participação de diversos professores, funcionários, alunos, num projeto de meio ambiente para a universidade, né? Então, a gente está distribuindo diversos temas, né, grupos temáticos, grupos de trabalho, obviamente, eu ainda estou formatando essa apresentação e vai ficar mais visível para todos da comunidade da PUC, né? E um pouco dessa história, né? O apoio que a gente dá às redes das universidades da América Latina, o trabalho que o Nimajur vem fazendo há 20 anos, né? Com a Virgínia Totti, a Dani Moreira, o professor Valcácer, né, as semanas de meio ambiente, né, da PUC Rio, que foram muitas já, né, com grandes presenças aqui dentro, o trabalho né, das hortas, histórico das hortas aqui na PUC, com o Felipe, o trabalho do descarte correto, né, sob a coordenação do professor Tássio, né, aí todo mundo conhece as lixeiras da PUC, né, e o trabalho de educação ambiental do professor Roosevelt também, trazendo a meninada dos colégios, e agora a gente juntando uma equipe de trabalho nesse novo grupo de trabalho coordenado pela professora Jaqueline, e junto ao Moisés, que todo mundo conhece, ao Paulo Gustavo, a Jaqueline da Biologia, o Departamento de Arquitetura, a gente se juntando para um grande projeto de manejo do campus. Esse aqui é um spoiler, já já a gente vai estar fazendo isso aí na comunicação e vai estar chegando para todo mundo. Mas a ideia é a gente ter o campus escola, né? O campus da PUC ter ele ensinar todo mundo que entrar no campus. E hoje em dia tem tecnologia para comunicar com o celular da gente e contar 1000 histórias, né? Quem foi o Grandjean de Montigny, por exemplo? Por que ele morou aí? Qual é a história dele? Ele fazia tijolo, ele chegava de barco até o bicicletário, né? O próprio ambiente da PUC tem muitas coisas a contar, né? O manguezal que tinha ali onde é hoje o terminal de ônibus, né? O desemboque do Rio Rainha no manguezal da Lagoa, tudo isso o campus pode nos ensinar e tem para nos ensinar, e a gente está querendo montar um projeto então do campus escola, né? Escola do clima, escola das águas, todas essas temáticas da biodiversidade que tem no campus e, mais do que tudo, da excelência de conhecimento que a gente pratica no campus, né? E aí, né, o professor Roosevelt, nas suas ações aí com a meninada, né, muita escola, tem mais de 200 escolas que foram contempladas pelo trabalho, e agora, mais recentemente, o trabalho do AEIOU, né, com os especiais, um trabalho lindíssimo que a professora Ana Branco coordena, junto com a Renata, e justamente, né, trazendo um campus mais inclusivo e especial para todos, né? Bom, mas aí, entrando nesse tema e discutindo o conceito de meio ambiente, né, uma coisa que a gente
trabalha muito é a distinção do conceito de natureza, né? Porque sempre fala meio ambiente, pensa-se no conceito de natureza, e justamente como eu falei na introdução, o ambiente é algo que a gente constrói, né? E aí, pensando que o planeta evoluiu de diversas formas, né? Já teve momentos que o planeta era só vulcão explodindo para tudo que é lado, a atmosfera não tinha nem oxigênio, né? Os humanos não tinham nem pensado em aparecer, aliás, não tinha nem vida no planeta nessa época. Depois a vida vai começando, o planeta vai começando a esfriar para poder então gerar as primeiras rochas do planeta. A vida no planeta tem o impacto de um meteoro enorme que se transforma na Lua, né? 1000 momentos que o planeta vivenciou há 4,5 bilhões de anos de existência, né? Para a gente chegar hoje na configuração que a gente conhece hoje, chama isso de Brasil e mora nesse território, né? 1.000 milhões de anos para que chegasse nessa configuração que a gente está hoje, e milhões, milhões e bilhões de anos para que humanos aparecessem nesse ambiente, né? O impacto do meteoro que extinguiu os dinossauros foi o que garantiu a existência dos mamíferos, e os mamíferos evoluíram para os humanos. Então, esses humanos, do jeito que a gente conhece hoje, né, eles estão na face do planeta há muito pouco tempo, né? Muito, muito pouco tempo mesmo. E a gente vive muito pouco perto do planeta, né? O planeta vive há bilhões de anos, e a gente, se alimentar bem, a gente vai viver 120 anos, 130 anos, se estiver bem disposto, né? É, teremos essa sorte. Tem que parar de tomar Coca-Cola. Mas, de fato, então, esse país, né, que a gente chama de Brasil, é aí uma história também de uma evolução do ambiente até chegar a esse relevo com as formas da paisagem que a gente conhece, a Serra do Mar, Chapada da Diamantina, as terras baixas do Amazonas, o Planalto das Guianas, todos aqueles nomes que a gente já ouviu falar em algum momento na nossa escola, né? E então esse movimento também traz as mudanças climáticas do planeta, né? O planeta já passou por diversos climas, né? Então já teve clima quente, clima seco, clima frio. O planeta já ficou totalmente congelado. Vocês já viram aqueles documentários, sobretudo quem tem criança, já viram aqueles 4 documentários muito importantes que são a Era do Gelo 1, 2, 3 e 4, né? Um documentário que está certinho, aquilo mesmo, acabou a glaciação e o planeta aqueceu, e a gente hoje vive nesse período que a gente chama de interglacial, em que o clima se organizou dessa forma. Isso tem mais ou menos 11.000 anos, 10.000 anos. Eu brinco que foi quando o Raul Seixas nasceu, né? Mais ou menos ali naquela época o planeta estava do jeito que a gente conhece hoje, na época que a gente está vivendo hoje, que a gente chama de Holoceno, né? O Holoceno é a época que a gente vive hoje. Contemporaneamente está tendo a discussão do Antropoceno, certamente vocês já ouviram falar, que é querendo fazer uma mudança de época em função das transformações que o ser humano faz no planeta. Mas isso é uma discussão ainda muito mais política do que geológica, propriamente dita, mas hoje a gente está nessa época do Holoceno, né? E o clima, então, está distribuído dessa forma, né? Clima equatorial, tropical, né? E isso distribuiu alguns que a gente chama de biomas, que são as formações dos ecossistemas, dos conjuntos de ecossistemas que têm distribuídos pelo Brasil. Um grande geógrafo chamado Aziz Absaber, que tem esse nome de origem libanesa, ele foi da Universidade de São Paulo e foi certamente o geógrafo que fez com que todo mundo hoje que está vivo estudou nesses mapas, né? E aí chamou de Amazônia, Cerrado, Caatinga. Foi ele que fez esse mapa, né? Hoje, esse aqui é o mapinha dele original, feito no Bico de Pena, do Nanquim, mas hoje em dia, né, já na computação, os mapas já ganharam outro formato e tal. E são esses grandes biomas que a gente conhece aí
né, a floresta amazônica, com suas águas, seus rios de grandes meandros, né, grandes curvas, a floresta muito desenvolvida, muito grande, né? E, como eu disse, uma floresta que começou há 14 mil anos, justamente no fim da glaciação, no fim da Era do Gelo, começa, então, a esquentar o planeta e a floresta começa, então, a brotar e invadir todo o território que hoje ela ocupa, né? Como eu disse, é também um momento de chegada dos humanos. Claro, a abundância de recursos que começa a acontecer por conta do aquecimento que o planeta está vivendo, e da abundância de florestas e frutas e animais, atrai os humanos também, e os humanos estão ali ocupando, mesmo antes dessa floresta se estabelecer como um todo, né? Então, a presença humana marca na Amazônia manejo, né? O ser humano pega uma semente daqui, bota ali, essa árvore eu vou plantar porque essa árvore me dá isso ou me dá aquilo, me dá borracha, me dá cipó, me dá madeira, né? O recurso que o ser humano está ali utilizando para a sua sobrevivência, para a sua reprodução social, né? Então, a Amazônia é ocupada mesmo antes de existir a floresta. Isso eu gosto muito de frisar para que a gente não fique com essa imagem de uma Amazônia vazia e que esteja, né, desocupada. Na transição para o Maranhão, a gente encontra a mata de cocais, né, que é chamada assim, com muitas palmeiras, né, babaçu, carnaúbas, buritis, né, e que formam, então, esses grandes conjuntos de palmeiras ali no Tocantins, no Maranhão, até que a gente chega no Cerrado mesmo, no Centro-Oeste, aí uma foto do Jalapão, com essas árvores retorcidas que têm as campinas como grande área, né? Então, uma grande área de campina, como se fosse uma savana, com essas árvores retorcidas, né? Dá essa paisagem aí no Centro-Oeste, orgulho, né, ou melhor, grande parte do Planalto Central até o Tocantins, até o Mato Grosso, né, até São Paulo, a gente tem essa área aí de cerrado. E o cerrado se fala pouco, né? O cerrado acaba tendo uma ação muito grande do agronegócio e ele está sendo desmatado ou descerrado e fala-se muito pouco nisso, né? A caatinga também, que é outro bioma interessantíssimo, que consegue sobreviver nas condições muito secas, né? Então, está aí o leito de um rio, né? É muito comum a gente encontrar os leitos dos rios secos no sertão semiárido, justamente porque o regime de chuvas é tão baixo que aí parte do ano o rio seca e parte do ano, né, quem conhece a Caatinga, conhece o Nordeste, sabe que verdeja rapidamente, né? E todas as estratégias das plantas são de acumular água, como os cactos, né, os galhos também retorcidos, até que a gente chega aí no Pantanal, né, com o Marcos Palmeira fazendo o Zé Leôncio, e toda essa paisagem também alagada, né, de um complexo ecossistêmico muito grande ali, né? Espécies da Amazônia, espécies do Sul, espécies de tudo que é lado ocorrem nesse chamado de complexo do Pantanal. Até chegar lá na pontinha do sul, nos Campos Sulinos, com as matas de araucária, que são também uma paisagem muito preciosa no sul do Brasil, já subtropical, né? E a nossa querida Mata Atlântica, aqui onde a gente convive, que também tem marcas humanas desde 8 mil anos, pelo menos. Aqui no litoral do Rio de Janeiro, 8 mil anos já tinham humanos aqui, justamente quando a mata começa a se formar também. E a Mata Atlântica ela tem não só a floresta, né, o ambiente florestal, mas também o ambiente de restinga, né, muito comum nas praias do litoral atlântico, né, e os manguezais também muito comuns no litoral atlântico até o Atlântico Norte, até o Maranhão, né? O Maranhão tem a maior ocorrência dos manguezais do Brasil, lá no Maranhão e Pará, né?
E aqui no Rio de Janeiro que a gente conhece esse conjunto, né? E aí é o que eu gosto de falar isso, que o ambiente ele não é só a floresta, né? O ambiente é a rocha, é o ar, é o mar, é toda, oh, perdão, é toda esse conjunto da paisagem, inclusive a sociedade, o homem, né, os humanos e suas ações, né? Então esse é o ambiente é esse todo, né? O ambiente não está separado. Quando eu olho pela janela eu vejo esse todo, né? Então as rochas estão lá quebradas por conta dos eventos geológicos, o mar está lá batendo no nível que ele está por conta do degelo das calotas polares, lá no fim da era glacial, né, no fim da era do gelo, e a sociedade ocupando e transformando, construindo o ambiente, né? Então, quando a gente vê esse conjunto de prédios aqui, a gente pensa que essa foi uma opção de ocupação. A gente resolveu ocupar desse jeito, né? E essas belezas estão espalhadas e apropriadas culturalmente, né? A Pedra da Gávea, por exemplo, é uma que recebe lendas sobre fenícios, discos voadores, portais interestelares, né? Então a rocha não está sozinha ali. Quando você olha para isso, você não vê só o granito da Pedra da Gávea, você vê o conjunto cultural e a representação que ela também traz, né? Então o ambiente também está repleto das nossas apropriações culturais, da nossa imaginação, de todas as nossas projeções, né? Ele não é absoluto, né? E aí eu tenho essa brincadeira aqui que o pessoal da arquitetura me critica muito porque eu sou péssimo em renderização, nessas coisas que hoje em dia os alunos dão um banho na gente, mas eu faço o meu tosco aqui, mas só para ilustrar, né? Como se a gente estivesse imaginando aqui uma, um litoral brasileiro ocupado pelos tupinambás, né? Os tupinambás eles manejavam a Mata Atlântica a partir da queima e do plantio de mandioca, né? Que a gente chamava de coivara. Então ele abria diversas clareiras no meio da mata e ia manejando essa floresta atlântica além da caça, da coleta e do plantio de espécies. Então o efeito espacial do uso do solo, né, do uso que os tupinambás faziam da floresta, desenha essa paisagem. Se essa mesma paisagem fosse ocupada por plantadores de soja que prezam pela monocultura tratorizada, a paisagem ia ser isso, o ambiente ia ser esse. Né? Se essa mesma paisagem fosse ocupada pelo MST, eles iam dividir a terra em diversos lotezinhos, cada um ia ter o seu cultivo e a gente ia ter essa paisagem. O que eu quero mostrar com isso é que a paisagem é resultado das relações humanas. O que a gente decidir entre nós, a gente desenha no ambiente, né? E, na verdade, isso é uma foto aérea ali de Búzios, da Serra das Emerências, e essa é a paisagem lá hoje. Também reflexo das opções que a gente teve para ocupar Búzios, né? Passamos estradas, fizemos açudes, fizemos resort na praia, e agora está tendo um projeto terrível lá. E aí um pouco também desse exercício com o trabalho do Guta, né, ali no Largo da Carioca, né? O Largo da Carioca tinha essa lagoa linda, que era a Lagoa da Carioca, na beira ali, né, a praia, a Enseada de Botafogo está ali atrás, né, do Flamengo, e lá atrás o Pão de Açúcar. E a gente então foi ocupando isso, o convento de Santo Antônio, né, a primeira das ocupações, já em 1650. Daí a gente né, vai evoluindo a cidade e optando por aterrar as lagoas, porque tinham mosquitos ou fediam, a gente não gostava daquilo ali, e a gente vai então pavimentando. A Lagoa da Carioca já sumiu e a gente está aí criando o Largo da Carioca, com o seu casario, já na virada do século XIX, né? E depois, no final do século XIX, já com a República, né, o bonde, todas essas transformações, até que a gente chega na cidade já do início do século XX, com suas estruturas, né, praças, chafariz, até que a gente vai se tornando cada vez mais moderno, 1950, até que a gente então chega no século XXI, na virada do século XXI,
com o Largo da Carioca, como a gente conhece hoje, né? Então, metrô, pavimentação, prédios altos, o prédio da Petrobras, o prédio do BNDES, o prédio da Avenida Central, são, novamente, opções de transformação. A gente foi criando esse ambiente. Hoje tem lá um ambiente que a gente criou. Se é bom ou se é ruim, aí que vem a nossa discussão, né? E aí, se a gente for olhar novamente na escala de Brasil, a ocupação brasileira ela é toda vinda da borda do continente, porque, obviamente, quando os colonizadores chegaram, eles chegaram pelo mar. E então, a ocupação urbana vai se concentrando no litoral do Brasil e expandindo em direção ao oeste, substituindo diversos povos originários que estavam e ainda estão dentro do país, né? Eu gosto da imagem da energia, né, da luz, que a luz mostra bonitinho essa expansão para o oeste, né, de como que a gente está olhando para essa fronteira aqui da Amazônia e avançando sobre ela, né, de como a gente coloniza o país ainda, né? A gente está vindo do litoral e colonizando ele, né? Então, repensar a nossa proposta de ocupação a meu ver, uma coisa muito importante sobretudo nesta semana, né? Diga-se de passagem, temos aí o domingo com o nosso exercício cívico, né? E o efeito do desenho, né? Novamente, aquele exercício da fotografia aérea ali mudando, esse é o desenho que a gente fez para a América do Sul. Esse amarelinho todo aqui é a ocupação de lavouras e agricultura e envolvendo soja e pastagem, né, do gado, né? E isso tudo, como eu disse, expandindo do litoral da Mata Atlântica, que a Mata Atlântica está reduzida a seus 15% aí da cobertura original que ela tinha, né, que ela ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ela hoje está reduzida e agora a gente está reduzindo aí os recursos florestais amazônicos, né? E esse é o nosso modelo de desenvolvimento, né? Um modelo que elimina a mão de obra, né? Esses tratores eles são controlados por GPS e computador, então preciso de uma pessoa para controlar esses tratores, eu não preciso nem do trabalhador dentro do trator mais, né? E esse modelo de ocupação de que uma floresta em pé vale menos do que um pasto degradado, né? Então, se a terra na Amazônia com floresta, você compra ela mais barato do que se você desmatar. Uma terra desmatada é mais cara do que a terra com floresta. Isso é uma lógica que a gente não consegue entender, porque na floresta você tem, além dos frutos, dos recursos não madeireiros, você tem os recursos madeireiros, né? E tem muita riqueza ali e que a gente sequer estuda, né? Na verdade, o foco da pesquisa, por exemplo, na Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela está muito mais focada em gado e soja do que em floresta, biodiversidade, biotecnologia, agrofloresta, outros sentidos de produção com a floresta em pé. Basta olhar o relatório dela de investimento em pesquisa. Não sou eu que estou inventando. Né? E aí a gente passa a ter esse modelo de desenvolvimento que entende a floresta como um empecilho ao desenvolvimento. Eu preciso tirar a floresta para poder desenvolver. E com isso, só pegando novamente um exemplo aí do limite da Amazônia Legal, vamos ali para Rondônia, que foi uma das grandes fronteiras do desmatamento, particularmente aqui, né, Ariquemes, de Paraná, Cacoal. Vamos dar um zoom aqui em Cacoal, né? E aí Cacoal você já vê toda a mancha do desmatamento invadindo aqui a floresta com esse modelo de pastagens feito que a gente chama de espinha de peixe, né? Porque vai o ramal da estrada e a fazenda abrindo em lateral, né? E aí essa é a paisagem resultado do nosso modelo de desenvolvimento. A gente chama isso aí de desenvolvimento. E se a gente pega a imagem de satélite de 1984 e ela vem evoluindo nas décadas, repara como a fronteira agrícola vai se expandindo sobre a floresta, né?
Então, a gente tem uma transformação aí entre 84 e 2011 que faz esse trabalho aí. Então, esse é o ambiente que a gente está construindo, né? Fazer o mesmo exercício aqui em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. Alta Floresta em 84, em 2010. Esse daí é o modelo de desenvolvimento que a gente está adotando, né? A gente chama isso daí de desenvolvimento. A gente acha que derrubar a floresta, e aí, se você vai em Alta Floresta, basta também olhar os dados do município, se aumentou a escolaridade, se aumentou se diminuiu a mortalidade infantil, se melhorou a qualidade de vida, ou se a gente está falando de trabalho análogo ao escravo, se a gente está falando de fronteira do faroeste caboclo da legião urbana, né, das matanças, esse é o ambiente que a gente está criando, relações sociais que se expressam no desenho, né? E a gente não precisa ir tão longe, a gente pode ir aqui na cidade do Rio de Janeiro e ver toda a questão da exclusão social que a gente promove dentro da cidade do Rio de Janeiro e os desenhos que a gente faz de cidade que colocam certamente a nossa população em risco, né? E aí a gente não pode falar de ausência do Estado, porque se eu, você e todos nós vemos isso, o governante também vê isso. A questão é que o Estado acha isso bom, né? Porque, por outro lado, enquanto estão se aglomerando na beira de rios que podem promover enchentes e difundir doenças hídricas, por outro lado, estão se construindo condomínios onde moram 3 pessoas em 200 metros quadrados, né? E aí é muito melhor vender um apartamento de 200 metros quadrados para morar 3 pessoas, eu vou lucrar muito mais do que eu fazer um bairro popular e dar acomodação e política de habitação séria para a população, né? Então, a ausência da política de habitação é, em última análise, a presença do Estado, né? E aí a gente vê as populações expandindo e tendo que se virar na autoconstrução, né? E aí, naturalmente, a gente entende que as áreas alagadas, por exemplo, da Vargem Grande, vão repetir o cenário da Praça da Bandeira, né? Na Vargem Grande, a gente está construindo as novas praças da Bandeira de 2030, né? Nem precisa ir tão longe, né? A gente já tem inundação naquela região, porque naturalmente alaga, e aí a população está tendo que autoconstruir ali. E aí a gente vê nas encostas o outro problema, que é a produção de risco, né? Como que a nossa construção social leva a condições de risco, né? E aí os deslizamentos de Friburgo, que nos chamaram muita atenção em 2011, né, com áreas alagáveis e condomínios que foram devastados. Morro do Bumba, que é um outro absurdo do ponto de vista de habitação, era um lixão que o prefeito, até esqueci o nome do desgraça, foi prefeito de Niterói durante muito tempo, urbanizou o lixão, né? Para você ter ideia, as pessoas que moravam no Morro do Bumba furavam o chão com cano PVC e ligavam gás, e aqueciam comida com gás metano, que fazia lá uma gambiarra, porque o lixo estava ali vivo, né, explodindo. E aí, numa hora de uma saturação da chuva, o lixo se moveu, removendo aí mais de 40 vidas, né? E aí, Angra dos Reis também, né, outro ambiente que também sofre com os problemas de deslizamento. Deslizamentos são coisas que acontecem naturalmente nas montanhas. A questão é que a gente vai ocupar as montanhas sem esse cuidado. E, às vezes, pequenos quintaizinhos são capazes de provocar uma grande avalanche que atinge as casas que estão embaixo, né? Então, a dinâmica da natureza é muito cruel quando ela se junta com a exclusão social que a sociedade promove, né? Então, assim, são provocações. Eu agradeço mais uma vez o convite, deixo aqui meus contatos e vamos abrir para as perguntas e para a gente conversar. Obrigado. Professor, a minha mente fez assim, ó. E passou um filme na minha cabeça mesmo, até
pela minha construção de vida, onde eu morei, como foi formado, sabe? É algo assim, eu estou um pouco abalada como as estruturas que a gente viu aí por último, né? É impressionante. Não, pois é, Sueli. Na verdade, assim, a provocação, e aí foi agora nesse último minuto, conversando com a Fernanda, de justamente provocar isso, né? De como que a gente pode mudar nosso questionamento em relação à questão ambiental, porque senão a questão ambiental fica, de certa forma, ingênua, né? Ela parece, não, eu vou proteger as borboletas e vou jogar o lixo no lugar certo e tá resolvido, né? E é o que eu costumo dizer, se a gente tirar o carbono da atmosfera que está provocando o aquecimento global, a ponta do Caju, onde eu fui sábado à tarde, lá na ponta da Estação Alegria, não sei se vocês conhecem, o bairro da Conquista, lá no Caju, aquilo ali não vai desaparecer se eu recolher todo o carbono da atmosfera, né? Não que eu não precise recolher o carbono da atmosfera, mas eu preciso. A luta ambiental ela está nesse conjunto todo da atmosfera à sociedade, né? Essa totalidade, mais uma vez, o meio ambiente é tudo isso. O ambiente não é só eu cuidar das plantas, né? Não é só fazer um plantio, né? Óbvio que eu preciso fazer plantio porque o desmatamento é grande, eu estou acabando com ecossistemas, mas eu preciso mover a luta social junto, né? Porque a gente está falando de exclusão de todos os sentidos, isso tem tudo a ver com a CIPA, né? E com a semana do CIPAT, que é a inclusão, que é a totalidade também das relações sociais, né? Dessa PUC sem muros, né? Essa PUC que consegue se dialogar entre todas as esferas de professores, funcionários, alunos, entre os professores, entre os departamentos, e com essa lógica que hoje sopra nos ventos da PUC, né? Que é justamente acabar com os encastelamentos e a gente poder dialogar e construir um ambiente inclusivo, né? Né? E a gente vai até a pauta da questão do racismo ambiental, a gente vai na pauta da LGBTQIA+, fobia, a gente vai na pauta das mulheres, né? Da questão da equidade, dos salários, isso tudo é pauta do meio ambiente, isso tudo é pauta do ambiente que a gente vive, né? Se eu não posso ter um ambiente, beleza, eu boto a árvore, fico embaixo da sombra da árvore, mas estou excluindo o pobre, estou sendo racista, estou sendo sexista, de que adianta, né? Então, as minhas relações sociais precisam ser saudáveis para que eu possa ter um ambiente saudável. No meu ver, é isso. É isso mesmo. E tem algumas perguntinhas aqui, eu vou te falando Oba! para... Ó, hoje, muito se fala sobre o derretimento de geleiras, desmatamento de florestas, mas também temos a questão da poluição. A natureza está cada vez mais mostrando a sua força. Estamos realmente acabando com o nosso planeta? Pois então, essa pergunta é muito boa, né, Fernanda? Porque, novamente, né, a força do planeta é muito maior do que a nossa. Tem um documentário da NetGeo que chama O Mundo Sem Nós. Está disponível no YouTube. Depois, se vocês quiserem ver, é um negócio muito divertido. E ele fala o seguinte: ele faz um exercício dos humanos desaparecendo imediatamente do planeta. E o que ia acontecer depois? Então, ele fala: então, em poucos minutos, os carros iam bater, os aviões iam cair, né? Porque não ia ter o motorista tal. E depois de 2 dias, não sei o quê, depois de 10 anos, as plantas iam começar a invadir os ambientes das ruas, as águas, a natureza ia retomando os prédios. Aí, depois de 100 anos, os prédios iam ruir, porque o concreto... E aí, assim, ele vai até chegar a 300 mil anos, onde nenhum vestígio humano é mais visível na Terra. Ele chega a falar da explosão das usinas nucleares, porque não ia ter mais o técnico lá manejando, as usinas iam explodir, ia soltar radiação, mas, entanto, em 1000 anos, o plâncton dos oceanos ia reduzir e levar para o fundo do oceano e acabar a radiação. Ele vai contando essa história toda. Eu sei que no final de 300 mil anos,
só sobrariam cacos de vidro, que são feitos de areia, né? São feitos do quartzo que tem, né, na areia da praia. E é um mineral muito resistente na superfície terrestre que não intemperiza, né? Ele não se decompõe. Então, sobrariam cacos de vidro do tamanho de grãos de areia, talvez até imperceptíveis. E isso em 300 mil anos. 300 mil anos, perto de 4,5 bilhões de anos de existência do planeta, não é nada, né? Então, é meio que você se lembrar da mosca que pousou no seu braço no Réveillon de 2011 para 2012. Você não lembra, é mais ou menos isso que o planeta tem sobre os humanos, né? Os humanos, dos dinossauros, o planeta pode até se lembrar, porque os dinossauros ficaram 300 milhões de anos na face do planeta, obviamente diversas espécies de dinossauro. Mas os humanos eles estão há muito pouco tempo no planeta e o planeta não deve se lembrar muito deles. O que eu quero dizer com isso é que a vida no planeta vai continuar independente de todas as pode usar palavrão porque está gravando, mas de todas as coisas ruins que a gente anda fazendo, né? A gente realmente extinguiu o maior número de espécies no planeta, né? De causa artificial, né? De causas naturais, tudo bem, teve o impacto do meteoro, geleiras, tudo isso. Mas a nossa espécie está eliminando muitas espécies do planeta. A gente promove um desmatamento devastador, a gente altera o clima, a gente altera as condições oceânicas, realmente a gente está fazendo um belo estrago e, no fundo, isso gera impactos sobre a nossa qualidade de vida. Porque, novamente, vai passar. Se a gente conseguir explodir as nossas próprias vidas, né, que é o caminho suicida que a gente promove na sociedade, mesmo assim o planeta vai continuar. Então, isso daí não vai ser nada perto da história do planeta, né? Obviamente que muitas espécies irão sofrer, mas a vida vai continuar, né? As baratas estão aí para provar isso. Mas essa é uma escolha, e é isso que, para mim, é o principal, porque é uma escolha de viver mal, né, num ambiente ruim, degradado, poluído, sujo, com o planeta aquecendo, todo sujo, né, porque eu brinco que a gente joga o esgoto ali na praia de Ipanema, a 4 quilômetros da costa. E né, pelo emissário submarino, a gente chama isso de tratamento de esgoto, porque tratamento nenhum, a gente joga o esgoto in natura ali. E depois as correntes as correntes marinhas vão trazendo esse esgoto e distribuem ele pela praia de Ipanema e Leblon, e no final do dia todo mundo bate palma para o pôr do sol. Então, assim, é um ritual masoquista, né? Eu estou todo sujo de cocô, batendo palma, feliz da vida, né? É esse o grau diria assim, da idiotice humana, né? Para não ser radical. Mas é isso, a gente vive num ambiente que a gente mesmo estraga, né? A gente estraga o ambiente e fica vivendo nele e reclama. Mas são opções nossas, né? Então, nesse sentido, sim questões problemáticas, mas são opções que a gente está fazendo. Eu acho que até emenda com uma outra que a gente tem, cabe muito, assim, que podemos dizer que a modernização prejudicou o planeta Terra, é exatamente isso, né? Então, isso é importante, porque a modernização, quando a gente fala moderno, a gente está falando da virada do século e do modelo civilizatório que se impõe sobre o mundo. E, particularmente, esse modelo ele vem da Europa Ocidental e com muita força da Inglaterra, desta rainha que acabou de nos deixar. Como modelo civilizatório, como forma de se organizar, e que particularmente se reflete no capitalismo de periferia, né? Na América Latina, na África e no sul da Ásia, da pior forma possível, né? A concentração do modelo europeu se espalhando pelo mundo gera esse capitalismo de periferia que é pior do que o capitalismo central. E isso, a gente está falando de um Ocidente que se espalha pelo mundo, que contamina inclusive a China, a Rússia, a Ucrânia, né?
outras formas de se organizar socialmente também são, de certa forma, ocidentais e com um modelo industrial moderno de civilização, e esse modelo realmente tem suas contradições. Ele tem muitas vantagens, né? A gente tem remédio, a gente aumentou a longevidade, porém ele é excludente. Ele é excludente, ele beneficia algumas pessoas em detrimento de outras pessoas. Ou melhor, se a gente for pegar, por exemplo, a distribuição de renda no Brasil, 1% da população ganha mais de R$ 10.000 por mês. Isso são dados do IBGE de 2010, né, que foi o último censo. Né, 2000, isso que eu estou falando? Não me lembro qual foi o último censo. O fato é que a gente não fez o censo em 2020 e agora que vai começar o censo, justamente depois desse governo, para que os dados de contradições sociais não apareçam tanto. Então, na hora que a gente vê os dados agora de 2023, 2024, quando sair o censo, a gente vai ver essas contradições muito mais graves, né? Então, 1% da população ganha mais de R$ 10.000 por mês, o que significa que 90% da população vive com muito menos disso, e que 50% da população vive com menos de R$ 600 por mês. Então, é disso que a gente está falando como modelo civilizatório, modelo excludente e devastador, né? É assustador, né? Tem outra pergunta. Aquele desabamento que ocorreu lá em Capitólio, né, daquele paredão, ali foi algo natural ou teve interferência humana? Boa pergunta também, porque cair torres de arenito, de quartzito, que é o nome daquela rocha lá, é um quartzito, é natural. As rochas são fraturadas, as rochas sofreram fraturamentos, a água infiltra nessas fraturas e vão soltando esses blocos naturalmente ao longo dos últimos 10.000 anos, pelo menos, quando o clima ficou mais tropicalizado. Então, é natural que aquelas torres daquele jeito caiam. O que não é natural é o turismo não ser planejado e encostar a lancha no pé de uma torre num dia de chuva feito aquele. Né? Se vocês reparam naquela reportagem, muitos vídeos estão mostrando as cachoeiras jorrando água porque está tendo um evento de chuva forte e que está botando muita água no sistema, né? No sistema, né, hídrico e das rochas também. Então, você está tendo um evento climático acontecendo, está chovendo, e é nesse dia que as pilastras caem, que os pilares caem, que as rochas caem, que os deslizamentos ocorrem. É nesse dia de grande chuva. A pergunta é, por que eu não tenho um plano de turismo que, nesse dia, não, talvez não precisava nem pedir, mas pelo menos não botar uma quantidade de lancha daquela quantidade naquele dia e nem tão próximo aos paredões. Então, entender o funcionamento das paisagens e se planejar é o mínimo que se espera do turismo. E ali o que a gente estava vendo é um desespero pós-pandemia, ou ainda dentro da pandemia, de pessoas desesperadas para prestar o serviço de turismo, porque eles estavam há 2 anos sem dinheiro, sem turismo, então, de repente, liberou, vamos embora, enfia todo mundo dentro da lancha e vai mesmo que estiver chovendo, e, por outro lado, um bando de turista que também está sedento por sair de casa e junta toda essa conjuntura no dia em que chove e que o pilar vai cair. Então, é um somatório de catástrofes para culminar naquilo, né? Então, acho que é sempre fazer esse exercício de parte todo, né? Desse todo, né? Desse ambiente como totalidade. Sim. Outra pergunta. Quais serão as possíveis consequências do degelo nos polos? Como isso vai influenciar nos seres humanos e na natureza? Pois é, né? Essa, na verdade, é uma questão muito séria e polêmica, né? E que gera diversas contradições, né? Em relação ao painel do IPCC, né? Que é o painel que a ONU criou para as mudanças climáticas, os cientistas afirmando o aquecimento, fazendo os gráficos do aquecimento, e a perspectiva
do degelo das calotas polares, né? Porque justamente você aquecendo, você aumentando a temperatura do globo, você tem a diminuição do gelo e, naturalmente, o aumento de nível de oceanos e uma alteração na complexidade da dinâmica atmosférica, né? Mais calor, mais frio, mais eventos extremos. No entanto, de fato, é um risco que a gente corre e uma condição que a gente enfrenta, mas eu gosto sempre de responder essa pergunta com um cuidado sobre o, 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 a coisa da manchete de jornal, né? Porque, por exemplo, o deslizamento de Petrópolis agora, no início do ano, a gente teve um dado de chuva que nunca antes foi registrado. Choveu mais de 400 milímetros, o pluviômetro registrou isso. No entanto, o pluviômetro foi instalado em 2011, depois dos deslizamentos da Serra, né, aqueles que eu mostrei ali de Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Aí instalaram o pluviômetro na beirada da serra. Nunca tinha tido pluviômetro na beirada da serra. E a serra é o lugar onde o vento bate e sobe, resfria, chove, e depois para dentro da serra já chove menos. O pluviômetro histórico que tem em Petrópolis está no centro de Petrópolis e registrava chuvas há mais de 30 anos. E, de repente, instalou um pluviômetro aqui na beirada da serra e ele registrou mais chuva. Ótimo, porque na beirada da serra chove mais, e agora a gente vai começar a estudar com esse dado. Porém, a manchete de jornal é: chuva nunca antes registrada na serra. A manchete está correta, nunca foi registrado porque o pluviômetro foi instalado em 2011. Mas aí já viram um negócio de que é o alarme ambiental. Outro exemplo desse da mídia recente também foi o anticiclone extratropical, né? Com o nome desse, o anticiclone extratropical vira cara, tá vindo um negócio aí, né? E, e é muito doido, porque esse nome existe desde que eu estudo geografia lá do colégio, que são anticiclones, são os lugares que não geram ciclones, feito esse que está entrando lá agora nos Estados Unidos, passou por Cuba, e aquilo sim é um ciclone. O ciclone é o ralo da pia, onde você tem o buraco na atmosfera, o vento roda e faz um ciclone. O anticiclone é justamente o lugar onde não forma ciclone, onde ele joga os ventos para as áreas dos ralos, né? Então, é o lugar onde tem mais ar e que joga para as áreas de menos ar. E aí, esse anticiclone, ele é extratropical porque ele fica abaixo da linha do trópico. Então, ele é fora da região tropical. E aí, quando bota na manchete de jornal, anticiclone extratropical, parece assim, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles no pão com gergelim. Né? Vira um grande nome, assim, tu viu o anticiclone extratropical? Não, é o nome dele, só, ele tem um nome estranho. O meu é Marcelo Mota, é um outro nome estranho. É meio esse cuidado que a gente tem que ter, porque senão tudo vira uma paranoia também, né? Agora, de fato, a grande paranoia é um modelo civilizatório excludente que chega a ponto de derreter calotas polares e colocar em risco a humanidade toda. Sim. Bom, então a gente vai ter mais uma perguntinha para a gente poder fechar. Muito se fala em acordos mundiais para a redução de poluição no planeta Terra, mas pouco se faz. Não conseguimos ver melhorias. Qual a sua opinião sobre isso? Muito bom. Eu acho que a gente não pode parar de tentar, mas, novamente, a gente tem que ser crítico à forma com que os acordos ambientais, com as cúpulas do clima, com as organizações da ONU se dão, né? Porque a gente tem que estar atento sempre ao discurso e a quem faz o discurso, né? Porque se eu vejo e aí hoje em dia meio ambiente é discutido do movimento social ao presidente da empresa, né? Então todo mundo está falando de meio ambiente. É óbvio que o melhor caminho sempre é o diálogo, a democracia, né? A participação
E é isso que, a meu ver, tem que ser visto nos acordos, né? Nos acordos internacionais do clima, são as representatividades. O quão democráticos são esses acordos e o quanto que eles estão contemplando todas as pessoas do mundo, né? O Ailton Krenak, que a gente acabou de trazer para o inaugural do nosso departamento de arquitetura, ele tem um discurso muito interessante sobre humanidade, né? Ele fala assim: o que é exatamente a humanidade que vocês estão falando? A humanidade é só feita de homens brancos do Ocidente, ou ele contempla os povos indígenas, as populações quilombolas, os povos originários, mulheres, trans, né? Toda a diversidade humana, né? Ou ele vai falar de chineses, de árabes, de afegãos, de paquistaneses, ou ele vai falar só de um grupo de eleitos, né? Então, acho que os fóruns globais, né, o discurso da sustentabilidade, ele pode muitas vezes manter um discurso de exclusão, e a gente tem que ser crítico a isso e observar isso tudo. Então, nesse sentido que eu acho que os acordos, obviamente, são muito bem-vindos, e quanto mais, melhor, mas quanto mais abrangente, melhor. Obrigado, Ai, parabéns. maravilhoso. Queria te agradecer muito. Foram, assim, nem sei o que falar, né, Sueli? A gente está, assim, meio hipnotizado, muita Olha, informação. eu estou processando, meu cérebro é lento. Daqui a uma semana eu ainda vou estar refletindo sobre isso, porque passou muita coisa ao mesmo tempo na minha cabeça. Enquanto o senhor falava aí, eu lembrei de muitas coisas aleatórias, mas que fazem sentido, que eu já li em artigos. Eu lembrei das fast fashion, daquele monte de roupa que é largada no deserto lá do Chile, né, como resíduo, fashion, me lembrei disso. Me lembrei também dos acordos que já foram feitos e também fizeram, né, evoluir alguns aspectos, como, por exemplo, a minha área é química, né? Então, vários acordos já trouxeram muitos benefícios, como algumas obrigações, né? Como ficha de informações de segurança que antes não eram obrigatórias. Então, hoje, se uma empresa, por exemplo, ela te fornece um produto químico, ela tem que te dar o mínimo de informações para você manusear, estocar e até eliminar aquilo de forma segura, né? O descarte seguro também. Então, assim, e aí, no começo da sua reflexão, eu lembrei de onde eu morei, como foi construído, inclusive, o local onde eu morei, porque foi assim, né? A gente meio que... meus pais moram em Belford Roxo até hoje, e eu lembro exatamente da construção de onde eles moram, né? Como foi feito aquilo, até o processo chegar à pavimentação ali, era uma região de brejo. Então, assim, muita coisa passou pela minha cabeça, ao mesmo tempo, tudo agora. E aí eu lembrei de Brumadinho, né? Lembrei daquela barragem que rompeu e apesar de eu morar aqui no Rio de Janeiro, teve uma tia do meu pai que faleceu nesse episódio, né? E eu não sei como está isso hoje, como que, né, os processos, a Vale, como que está recuperando aquela área de fato. Então, assim, muita coisa. Você me trouxe muitas reflexões hoje, e ao mesmo tempo eu lembrei do ensino médio. Nossa, eu estou processando, entende que tem muita informação na minha cabeça. Eu lembrei do ensino médio, lembrei do meu professor de geografia, lembrei de muita coisa. Obrigada por fazer meu cérebro fritar. tudo ao mesmo tempo agora. Vou Mas eu acho que essa foi a provocação do nome da palestra, né? O ambiente é tudo, né? Eu acho que é isso tudo que você acabou de narrar. É a nossa própria existência. Ele vai falar da nossa própria existência e acaba que a gente tem que discutir e repensar isso tudo mesmo, né? Eu que agradeço o convite e a felicidade de estar podendo dialogar e fico à disposição. A gente se encontra pelo campus, com certeza, e continua essa conversa. A ideia é que o Lima possa estar, como disse o padre reitor, na corrente sanguínea da universidade. Isso, obrigada pela palestra, parabéns, muito obrigada, foi ótima. Eu quero só terminar com uma frase da Malu
que tem 10 anos, eu achei assim, incrível a frase dela, que ela está assistindo com a mãe dela. Ela colocou: as pessoas precisam entender que temos que cuidar da natureza, temos que não sujar as ruas e os rios. Palmas para Malu, gente, ela merece, assim, Valeu, Malu. Obrigado, maravilhosa, Malu. Malu. Obrigada, Poxa, Malu. obrigado. Obrigada, professor. Obrigado a todos. Muito Obrigada a obrigado. todos, gente. Obrigada, foi um Obrigada, prazer. pessoal. E lembrando que amanhã a gente tem o encerramento da CIPAT e a gente vai receber o professor e coordenador central de educação à distância da PUC-Rio, que é o professor Gustavo Robichês. E ele vai trazer a temática tecnologia e meio ambiente. Então, a gente continua aí Continua no tendo... assunto. Nossa, está muito rica a discussão durante a semana. Obrigada, viu, pessoal? Legal, Obrigada a gente. todos, Obrigado. foi um Tchau. prazer. Tchau. E amanhã às 10, nosso encontro. Tchau, tchau.